Olá pessoal, eu sou Marcel Riso, estamos aqui para mais uma coluna em vídeo aqui no Estadão. E aqui nos vídeos semanais a gente tenta explicar, contextualizar, descomplicar situações aí, temas, digamos assim, do esporte. E o tema dessa semana vai ser arbitragem. Tivemos a segunda rodada do Campeonato Brasileiro neste último final de semana e, para variar, como sempre acontece, muitas reclamações com relação a atuações dos árbitros, diferentes trios de arbitragem aí, trios não, hoje em dia tem o quarteto, tem o VAR, tem uma equipe aí de 5, 6, 7 até, dependendo do jogo, árbitros trabalhando nessas partidas. E alguns problemas voltaram a acontecer. O Sport, por exemplo, reclamou muito de um pênalti marcado em cima do Rafael Veiga, do Palmeiras, ali no finalzinho da partida. Eu, particularmente, já dando minha opinião, achei que realmente não foi pênalti. O VAR não chamou o árbitro para conferir ali no monitor. Teve problema também no jogo do São Paulo. São Paulo reclamando bastante ali da arbitragem do jogo contra o Atlético Mineiro. E o Palmeiras ganhou do Sport 2-1. Com esse gol de pênalti, que foi marcado pelo Piquerez, ali depois do pênalti marcado no Veiga. São Paulo e Atlético Mineiro empataram em 0-0. Houve expulsões e muita reclamação do São Paulo. Também reclamação do Cruzeiro na derrota para o Internacional. Bastante reclamação ali também com relação a cartões. Enfim, mais uma rodada, toda a rodada do Brasileiro tem 3, 4 jogos, 30, 40% das partidas, dos 10 jogos, sempre com bastante reclamações. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso. Eu quero começar a coluna falando sobre que na sexta-feira, no dia 4, a CBF enviou aos clubes um ofício dizendo que estava proibido pisar em cima da bola. O jogador pegar os dois pés, pisar em cima da bola. Que isso resultaria em advertência, num cartão amarelo. Deu uma repercutida, a informação acabou vazando. Depois do final de semana a CBF disse que tinha sido uma recomendação da Conmebol. A Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, havia punido com cartões jogadores que fizeram isso no Sul-Americano Sub-17, que está acontecendo lá na Colômbia, e que a CBF estava comunicando aos clubes que, por recomendação da Conmebol, também passaria a adotar esse critério no Brasil, até para os clubes se acostumarem, para os clubes brasileiros que estão jogando as competições da Conmebol, a Libertadores e a Sul-Americana. Pois bem, esse ofício chegou no mesmo dia, 4 de abril, sexta-feira, em que uma reportagem da revista Piauí, assinada pelo ótimo Alan de Abreu, um dos melhores jornalistas investigativos hoje que nós temos aqui no Brasil, que trouxe vários detalhes da administração do Edinaldo Rodrigues, do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, viagem para o Catar para convidados tudo pago, aumento na mesada das federações estaduais, dos presidentes das federações estaduais, coisas que acontecem até antes ali do Edinaldo, Isso não é uma novidade aí da gestão do Edinaldo Rodrigues, mas a revista trouxe essas revelações e tratou um pouquinho também de arbitragem, falando dois aspectos com relação à gestão anterior da comissão brasileira, da comissão de arbitragem da CBF, que era comandada pelo Wilson Luiz Seneme, o ex-árbitro Wilson Luiz Seneme, que saiu de 2024 para 2025. No texto da revista, diz que o Seneme tinha um projeto para a construção de um centro de treinamento para os árbitros, que seria pago pela CBF, seria mantido, aliás, pela CBF, no valor aproximado ali de 60 milhões de reais, para os árbitros poderem fazer pré-temporadas, intertemporadas, treinamentos específicos, físicos, técnicos, teria ali salas para acompanhar vídeos, para aulas teóricas ali de dúvidas que esses árbitros tivessem. E na visão do CNM, todo esse treinamento dos árbitros acontece nas federações, as federações que são responsáveis por essa parte de treinamento e acompanhamento e tudo que durante uma temporada toda. E ele achava que cada federação acabava tendo um critério ali de avaliação, de treinamento, para passar teoria, e que era bom ter a CBF ter ali, pelo menos para os seus principais árbitros, para aqueles que estão toda semana na Série A, na Série B, na Copa do Brasil e até mesmo nos torneios continentais, para eles poderem ter esse local para poder trabalhar. Foi aprovado no primeiro momento pelo Edinaldo, depois ele acabou vetando, alegando alto custo. E o CNM também queria que quinzenalmente árbitros viajassem até o Rio de Janeiro, lá nas suas cidades, para poder fazer avaliações físicas e técnicas, para poder avaliar realmente como estavam esses árbitros, para poder definir as escalas ali quando fossem definidas. Também isso acabou vetado pelo Edinaldo em algum momento ali, começou a fazer-se isso e depois acabou sendo vetado. Isso foi tudo revelado pela revista no mesmo dia em que sai que a CBF estava preocupada ali
por orientação da Conmebol, segundo a CBF, mas preocupado ali com uma provocação que um jogador pode fazer realmente ali com os dois pés em cima. E as mudanças da arbitragem para essa temporada começaram com a saída do CNM, né, o Edinaldo Rodrigues decidiu mudar o CNM, o Edinaldo está fazendo algumas mudanças, ele foi reeleito há algumas semanas por mandato até 2030, né, o mandato atual dele só termina em março do ano que vem, e ele assume de novo em março do ano que vem até março de 2030, pelo menos ele ainda pode ter mais uma reeleição até 2034. Ele tem feito algumas mudanças, mudou a diretoria de comunicação, a diretoria de marketing, e na arbitragem ele já tinha mexido ali no começo do ano, antes mesmo da eleição, o CNM saiu, e ele criou uma espécie de comitê internacional com 3 árbitros conceituados, o brasileiro Sandro Meirahit, o italiano Nicola Rizzoli, quase meu parente, e o argentino Nestor Pitana, todos com experiência em Copa do Mundo. Assumiu a comissão de arbitragem o Rodrigo Sintra Martins, né, que é um árbitro bem conhecido aí também, um árbitro bem conceituado. Ele assumiu como a comissão de arbitragem, com alguns outros ex-árbitros, ex-auxiliares ali logo abaixo dele, mas a novidade foi esse comitê internacional que, enfim, daria diretrizes, analisaria lances. Agora a CBF divulgou que eles vão toda semana divulgar aí um relatório, analisando alguns lances para ver se o árbitro acertou ou errou. E essa foi a grande novidade da arbitragem para a temporada. E a CBF dizendo também que está estudando, está fazendo estudos para profissionalização dos árbitros, que é algo que talvez realmente resolva, ou pelo menos ajude muito caso seja feito. A gente sabe que hoje os árbitros não são... A arbitragem não é a profissão principal da maioria dos árbitros, né? Todos têm uma profissão. E a arbitragem, eu não diria que acaba sendo um bico, porque realmente eles se preparam, eles treinam e tudo mais. Mas acaba sendo um complemento, digamos assim, para eles. E muitas vezes eles estão focados, às vezes, em outras coisas e não conseguem se dedicar 100% à arbitragem. Então a CBF quer fazer esse plano. Eu acho bem pouco, eu acho que, enfim, não se mudou nada, mudou nomes, né? Você tem ali alguns árbitros conceituados para analisar lances. A questão não é analisar lances que já deu errado, né? A gente deveria entender e tem que ser feitas medidas práticas para se melhorar a arbitragem, se melhorar o nível da arbitragem, que realmente acaba incomodando muito os clubes que acabam reclamando da arbitragem. Uma informação que eu apurei é que após a publicação da revista Piauí, a CBF meio que reativou esse plano de ter um centro de treinamento que possa receber os árbitros. Não deve ser do tamanho que o CNM previu ali, com gastos de 60 milhões e tudo mais, não deve ser dessa maneira. A líder da CBF chegou até a cogitar usar as dependências da Granja Comari, que é o centro de treinamento da CBF lá em Teresópolis, que recebe seleção principal masculina, não tem ido muito, mas recebe seleções femininas, de base, enfim. Os árbitros utilizam ali em algum momento para alguns treinamentos, para algumas coisas, mas não é um local que os árbitros possam ir regularmente se preparar para eventos e para outras situações como essa. Então essa informação eu apurei, pode ser que seja retomado, principalmente depois da reportagem da revista Piauí, que realmente pegou muito mal ali dentro da CBF, ter cancelado esse projeto. Talvez seja um projeto aí mais em conta. E aí, nesses últimos dias também, depois dessas reclamações recentes, eu até ouvi muitos colegas e torcedores ali nas redes sociais falando que os clubes não podem mais reclamar de arbitragem, simplesmente porque eles votaram no Edinaldo Rodrigues na eleição algumas semanas atrás. Realmente, o Edinaldo foi reeleito com 100% da aprovação do colégio eleitoral, que são as 27 federações estaduais, os 20 clubes da Série A e os 20 clubes da Série B, totalizando 40 clubes. Todo mundo votou no Edinaldo, até porque não tinha mais não tinha uma segunda opção, mas não teve abstenção ali, o que indicaria não concordar com a reeleição do Edinaldo. Eu não vejo assim, eu vejo que sim, os clubes deveriam se unir para tentar melhorar a administração da CBF. A administração do Edinaldo não é uma boa administração, na minha visão. Tem problema de organização, de calendário, de arbitragem, no funcionamento do futebol feminino, do futebol de base, e claro, na seleção brasileira, que há 1 ano e pouquinho, 1 ano e 3 meses para a Copa do Mundo, não tem um treinador. Então acho que tem muito a melhorar, e os clubes poderiam ter se unido, talvez, numa candidatura do Ronaldo Fenômeno, que tentou viabilizar, mas a gente sabe que é muito difícil porque as federações acabam elegendo o presidente, né? O voto das federações tem peso 3, então se o cara tem ali 21 federações, já era, ele está eleito. Mas os clubes, eles podem reclamar, né? Não é porque eles aprovaram ou não rejeitaram a reeleição do Edinaldo que eles não podem criticar e cobrar. É a mesma coisa que quando a pessoa vota para presidente, para governador, para prefeito.
Não é porque você votou em um candidato que venceu que você não pode criticar, você não pode exigir alguma coisa que esse cara tenha enfim, feito ou tenha ali prometido durante a campanha. Então a gente fica na expectativa agora. Essas mudanças que a CBF fez, que eu expliquei aqui, de 2024 para 2025, para mim não vai adiantar nada. Ter comitê internacional, mudar a nome da comissão de arbitragem, ter relatório não sei do que, isso não vai adiantar nada. Uma conversa sobre profissionalização, sim, isso aí realmente pode ser que daqui 1, 2 anos, e aí passar muito pela criação da Liga Unificada entre os dois blocos, a Libra e a Liga Forte União, estão se reunindo, estão conversando, para lá para 2027 poder organizar o Campeonato Brasileiro, das séries A e B, provavelmente, e eles vão ter que ter uma definição sobre a arbitragem, né? Eles vão ter que tomar conta da arbitragem, né? Talvez em parceria com a CBF, né? que forma os árbitros. Então a profissionalização vai muito a partir daí, vai começar a andar assim que a Liga também começar a sair do papel. É isso por hoje. O tema arbitragem vai voltar com certeza em colunas futuras, porque realmente toda rodada deve ter reclamação sobre arbitragem. Acompanhe também minhas colunas em texto no site no impresso do Estadão, que eu também devo abordar aí nas próximas semanas. Sempre que tiver alguma novidade, alguma notícia importante, eu vou falar também sobre arbitragem. É isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço.